Se tu não aguentou escutar sobre Junko Furuta e Silvia Lin, só pula esse vídeo porque esse vídeo não é pra qualquer um. Oi, gente, eu sou a Mari, eu espero que todos estejam bem. E eu já vou contar pra vocês o caso de Suzanne Carper, um dos casos, ou se pá, o caso mais sádico e cruel da Inglaterra, que eu não vi nenhum brasileiro falando sobre. Ela era uma menina de apenas 16 anos, que tudo que ela queria na vida era o amor materno. E ela passou por coisas tão horrendas, assim, que eu juro pra vocês que vocês vão conseguir sentir na pele o que essa menina sentiu. E eu não sei por que a mídia não falou tanto sobre isso, porque esse caso, pra vocês terem noção, ele é comparado com Junko Furuta, que aconteceu no Japão, e Silvia Lynx, que aconteceu nos Estados Unidos. Mas diferente desses dois casos, ele não ganhou tanta repercussão assim como deveria, porque a história de Suzanne Carper deve ser contada. Quando eu comecei a ler e pesquisar sobre esse caso, eu jurei que eu já tinha uma noção do que ia vir pela frente, mas não. Eu não tinha noção nenhuma, e eu acredito que, não sei, a mídia não falou tanto sobre tamanha brutalidade e dificuldade que é de ler e escutar sobre esse caso. Então, vocês estão avisados. Mas assim, antes de eu ir pra brutalidade desse caso, eu preciso explicar pra vocês a história de vida dela, que segundo os criminosos, explica o porquê tudo aconteceu com ela. E agora sim, como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te explicar o caso mais brutal de tortura e assassinato do Reino Unido, de Suzanne Carper, uma menina de apenas 16 anos que tudo que ela queria era amor materno. I'm Chucky. Wanna play? Bom, gente, a Suzanne, ela nasceu em 1976. A mãe dela se chamava Elizabeth e ela tinha uma irmã mais velha chamada Michelle. Ela nasceu em Monster, Manchester, na Inglaterra. E a vida dela foi muito conturbada desde a infância e o pai dela foi tão ausente que a gente não tem nem informação sobre. A mãe dela acabou se casando com outro cara que era muito estourado, então eles viviam discutindo. E a Suzanne e a Michelle, elas cresceram no meio dessas discussões. Só que logo depois a mãe dela acabou se divorciando e acabou casando com outro cara que também era bem problemático. E eles discutiam demais. Mesmo a Suzanne crescendo nesse ambiente de estresse, onde a mãe vivia se divorciando e namorando outras pessoas e vivia brigando, ela era descrita como uma menina muito gentil, educada, empática, atenciosa e muito ingênua. A Suzanne, ela se esforçava muito para agradar os outros, porque no fundo ela só queria ser amada e aceita, porque ela não sabia o que era ter o amor de mãe e nem o amor de pai. O pai dela, como eu disse, a gente não sabe nem quem é, porque ele simplesmente sumiu. E o padrasto dela também nunca deu muita bola. A mãe dela acabou ficando bastante tempo com esse segundo padrasto dela, mas ele nunca deu bola para as meninas e a mãe dela muito menos. Quando a Suzanne tinha mais ou menos ali os seus 10 anos, ela acabou conhecendo uma mulher chamada Jean e ela começou a frequentar a casa dessa mulher para ajudar ela a cuidar de seus filhos. Quando ela tinha uns 14, a mãe dela simplesmente resolveu sair de casa e nunca mais voltou. E deixou ela e a irmã dela junto com o padrasto. E assim, gente, a partir daí a vida dela só ia piorar, porque elas não tinham mais um lar, então elas começaram meio que a pipocar de casa em casa, sabe? De parentes, de amigos da família e até ficaram um pouco com autoridades locais. Essa parte aqui eu não entendi muito bem, mas parece que mesmo elas sendo abandonadas pela mãe, às vezes elas conseguiam ficar na mesma casa que a mãe delas, mas elas não tinham um colchão, elas não tinham uma cama, um quarto para ficar, elas acabavam ficando no sofá mesmo, porque a mãe delas não queria que elas estivessem lá. Mas às vezes elas conseguiam esse feito. O fato delas ficarem indo de casa em casa acabou afetando muito a vida escolar delas, porque ficava muito difícil, elas nunca sabiam onde elas iam dormir, com quem, se elas iam ter o que comer, elas não sabiam absolutamente nada do dia seguinte, então elas tinham que estar sempre procurando isso, então elas foram cada vez menos para a escola, porque ninguém queria arcar com a responsabilidade de cuidar de duas adolescentes. E, sinceramente, as autoridades locais, quando ficaram sabendo
sobre isso, deveriam ter pensado: tem 2 adolescentes aqui que não estão frequentando a escola, não tem lugar para dormir, não tem uma casa, nós temos que agir". Mas isso não aconteceu. Em 1992, quando ela tinha 16 anos, a Suzane acabou se aproximando ainda mais daquela mulher, a Jean, que é Jean Poway, que na época tinha 25 anos e já estava no seu 3º filho. Ela começou a frequentar cada vez mais a casa da Jean, não porque ela precisava de trabalhar para sobreviver, porque ela estava sendo babá dos 3 filhos da Jean, mas porque ela estava vendo a Jean como uma mãe para ela. Ela estava sendo aceita, se sentindo aceita como uma filha. Tanto que às vezes até ela chamava a Jean de mãe. Só que assim, gente, a Jean, ela era uma mulher muito ruim, ela era uma mulher muito manipuladora, ela era traficante e usuária de drogas e ela fazia parte de uma gangue muito criminosa. Os seus vizinhos descreviam ela como uma pessoa com temperamento muito volátil e um verdadeiro lobo na pele de cordeiro, que ela usava e abusava das pessoas e depois descartava como se não fossem absolutamente nada. Por fora, ela era uma mulher muito chique, elegante, charmosa e atenciosa, mas por dentro ela era dominadora, manipuladora e ela só queria usar as pessoas, ela só queria tirar vantagem das pessoas. Então ela mudava da água para o vinho num piscar de olhos. Como eu falei para vocês, a Suzane, ela era muito bondosa e ingênua e ela fazia de tudo para ser aceita. E a Jean, que não era boba nem nada, percebeu essa carência na Suzane e começou a usar a menina. Ela cuidava dos 3 filhos da Jean e ainda limpava a casa sem receber um tostão. E em troca ela recebia um mínimo do mínimo de atenção, que para ela já era assim algo muito gigante. Para ela já era assim a coisa mais, era o máximo que ela já tinha recebido em toda a vida dela. Acontece que, pelo que eu entendi, a Suzane, ela começou a trabalhar em outro lugar também para conseguir se sustentar. E estava ficando bem complicado ela limpar a casa e cuidar dos filhos da Jean, trabalhar num lugar para se sustentar e ainda ir para a escola. Então, a Jean, ela chegou um dia e sugeriu que a Suzane largasse a escola para se dedicar à vida de faxineira e cuidar dos filhos dela. E começou ainda a pegar o salário dela. E como a Suzane, ela tinha muito medo de perder aquele mínimo de atenção, ela simplesmente aceitava. Bom, eu nem preciso dizer para vocês que a aproximação da Jean com a Suzane que levou ao fim trágico dessa menina, mas tem outras 5 pessoas envolvidas neste crime. Acontece que uma mulher chamada Bernadette McNeely acabou se mudando para uma casa muito próxima da Jean. Se eu não me engano, a casa da Jean era número 96 e a da Bernadette era número 91, na mesma rua. E a Bernadette era, tipo, 1000 vezes, trocentas mil vezes pior do que a Jean. A Bernadette tinha 23 anos na época e ela também tinha 3 filhos e, além de perigosa, ela vivia entrando em confronto com os vizinhos a ponto de ameaçar botar fogo na casa deles e colocar fogo nas roupas que estavam estendidas no varal para dar um aviso de que ela não era brincadeira, que ela não estava brincando, que ela estava falando muito sério. Bom, a Jean e a Bernadette, elas acabaram virando melhores amigas muito rápido, porque ambas eram absurdamente manipuladoras, achavam graça na desgraça dos outros e elas também não sentiam remorso nenhum. A casa da Jean, ela ficava no número 97 em Longworth e ela era um ponto de tráfico de drogas onde as pessoas iam lá para comprar e também para consumir. Tinham muitos bens roubados também, como carros e outros itens, muito lixo, muita bagunça. A casa assim era uma nojeira. Nossa, minha voz falhou. A casa, assim, ela era uma nojeira, tinha muita bagunça, muito lixo e tinha uma circulação muito grande de pessoas. Alguns vizinhos até descreviam como se fosse, sabe aquelas portas giratórias de banco? Pois é como se fosse aquelas portas giratórias, mas ao invés para pegar dinheiro, as pessoas iam para pegar drogas. Gente, por algum motivo que eu não faço ideia,
Assim, não faz nenhum sentido, mas a Bernadette, ela acabou pegando os seus 3 filhos e simplesmente se mudou pra casa da Jean. Sendo que, tipo assim, as 2 casas, elas eram muito próximas uma da outra, mas ela pegou e foi morar lá, com os 3 filhos. Mas ela não deixou a casa dela, tipo assim, ai, vendi a casa ou parei de alugar, nada do tipo. Ela continuou mantendo aquela casa pra ela, só que ela simplesmente não saía mais da casa da Jean. Ela e os 3 filhos dela estavam morando dentro da casa da Jean. Dormiam lá, comiam lá e faziam tudo de lá. Então, gente, nessa casa ficou morando 2 adultas, 6 crianças, uma adolescente e mais os homens e as outras pessoas que às vezes ficavam lá, dormiam lá e iam lá pra comprar e consumir drogas. Tem outras 4 pessoas que participaram desse crime contra a vida da Suzane, que praticamente moravam lá também, dormiam lá com muita frequência. Um deles é o Glenn Poway, o ex-marido da Jean. Ele tinha condenação por roubo. Também tinha o irmão de 17 anos da Jean, que era o Clifford Polk, que ajudava nos negócios da família. O Anthony Judson, de 16 anos, que era o namorado da Bernadette, de 23. E por último, mas não menos importante, o Jeffrey Lee é um traficante e usuário de drogas que já tinha sido condenado por roubar a sua tia de 86 anos. Além de todos eles serem pessoas muito ruins, o lugar parecia que era tipo uma gaiola de hamster, onde um dormia com o outro. E parece que o único que não participava, assim, dessa gaiola de hamster, se é que vocês me entendem, era o Clifford. E assim, eu fico muito revoltada com isso, porque a casa não era muito grande e eram 6 crianças vivendo numa gaiola de hamster, onde tinha sexo, drogas e muita sujeira. Então, certamente, essas crianças, elas viam os adultos fazendo de tudo, desde se drogarem até terem relações íntimas e... coitada dessas crianças. A Michelle, a irmã da Suzane, ela acabou morando lá por algum tempo, mas logo que a Bernadette se mudou para casa da Jean, ela saiu porque ela percebeu o quão ruim que era a Bernadette. Ela sentiu a energia, qual é que era da Bernadette, mas ela não conseguiu convencer a Suzane de sair de lá. Sem a Michelle por perto, as coisas começaram a piorar muito para Suzane, porque além de abusos psicológicos, que tudo lá era culpa da Suzane, ela começou também a sofrer abusos físicos. Gente, nas próximas semanas, a vida da Suzane virou um completo inferno, porque ela começou a servir de válvula de escape para as frustrações da Jean e da Bernadette. Absolutamente tudo que acontecia de ruim na vida delas era culpa da Suzane. A Jean começou a acusar ela de não limpar a casa de maneira correta, não cuidar bem das crianças e também de roubar itens que estavam sumindo de dentro da casa. E a Bernadette começou a espancar a menina a ponto de deixar hematomas. A Suzane, por outro lado, ela nunca fez absolutamente nada de errado, além de, claro, confiar nas pessoas erradas e ser muito, mas muito ingênua. E assim, gente, a única coisa que ela queria, como eu já falei, era um amor materno. Ela queria ser aceita, ela queria ser amada. E ela achava que o que a Jean fazia para ela era o correto, era o que ela estava merecendo. Todas as punições, surras, insultos que ela recebia, ela aceitava calada, porque ela tinha muito medo de perder a Jean. Na cabeça dela, gente, tudo que a Jean fazia com ela, uma mãe fazia com os seus filhos por amar muito eles. Então, ela aceitava. Certa vez, a Michelle, ela conseguiu convencer a Suzane a sair da casa da Jean e ela foi atrás da sua mãe biológica, que já estava com outro homem, e ela simplesmente não aceitou a sua filha na casa porque o seu namorado novo não queria. Mesmo a sua filha coberta de hematomas, ela mandou ela embora. Isso é muito revoltante, cara. A menina tava cheia de hematomas no corpo inteiro, da cabeça aos pés, cheia. Ela estava roxa de tantos hematomas. E a mãe dela simplesmente mandou ela embora. Era como se ela tivesse presumido, assim, que a filha dela entrou numa luta corporal e então ela merecia estar na rua, porque ela era uma pessoa violenta. Ela nem chegou a perguntar, ela simplesmente mandou ela embora.
E ela tentou ficar com seu ex-padrasto, que por um milagre acabou aceitando a menina. Novamente, ela foi em busca de amor e acolhimento e acabou dando de cara com a rejeição. Esse caso, gente, sério, ele vai piorar muito. O fato dela ter ido embora deixou a Jean e a Bernadette absolutamente revoltadas e frustradas porque elas simplesmente não tinham mais um saco de espancadas para descontar toda a raiva, frustração e tudo que acontecia de ruim na vida delas. Então, aconteceu uma coisa. Simplesmente começou a ter um surto de DSTs na casa da Jean. Sabe aqueles chatos, aqueles piolhos da região íntima? Pois é, começou a ter um surto naquilo. E como eu falei, a casa era pequena, então tinham vários colchões espalhados pela casa. E eles lembraram que de vez em quando eles precisavam dividir colchão com a Suzane. Não que ela participasse das relações íntimas, isso ela não fazia, mas eles colocaram na cabeça que ela era a culpada e que eles pegaram isso por causa dela. No caso, a Bernadette, a Jean, o Glenn e o Anthony acabaram pegando isso e culpando a Suzane. Inclusive, gente, sumiu também um casaco rosa da casa, enquanto a Suzane não estava lá, estava no padrasto, e eles também culparam ela por causa disso. Bom, esse caso mostra que também a falta de educação sexual é algo muito grave, porque eles não faziam nem ideia como é que se pegava uma DST e estavam culpando a menina. Ou talvez eles soubessem e só queriam botar a culpa nela porque sim, não sei. Bom, então eles colocaram na cabeça que eles tinham que se vingar dela, que ela tinha que pagar por isso. E o que eu estou prestes a descrever a partir de agora é algo absolutamente pesado, então vão por sua conta e risco. E agora que vocês já sabem disso, bora pro vídeo. Como vocês sabem, eles colocaram a culpa da DST e de mais algumas coisas na Suzane, então eles queriam vingança. Então, no dia 7 de dezembro de 92, a Jean e a Bernadette, elas apareceram na casa do padrasto do Jean e falaram pra Suzane que tinha um menino esperando ela na casa da Jean e ele estava muito apaixonado, ele queria muito conversar com ela e expressar todos os sentimentos dele pra ela, e isso tudo, claro, era uma armadilha da Jean, que conhecia muito bem a Suzane e sabia que ela só queria ser amada. A Suzane acabou voltando pra casa da Jean muito feliz, porque ela achou que finalmente ela ia achar um par, ela ia achar alguém para dar o carinho que ela sempre quis. Mas quando ela entrou dentro da casa, o Glenn e o Anthony arrastaram ela pra cozinha, e é aí que a tortura começa. Eles mantiveram ela em cativeiro durante vários dias, e a tortura é muito desumana, gente. É muito, muito desumana, e eu juro pra vocês que vocês vão sentir tudo que essa menina sentiu. Bom, primeiro eles tiraram toda a roupa dela e rasparam o cabelo, a sobrancelha, a axila e regiões íntimas. Acontece que eles foram no médico e ele disse que para eles se livrarem do chato, né, daquele piolho de regiões íntimas, eles deveriam raspar tudo, e eles acharam isso muito humilhante, então eles na cabeça deles, ela também tinha que passar por essa humilhação. Depois disso, eles obrigaram ela a limpar toda aquela sujeira que eles fizeram com os seus cabelos e com os seus pelos. E depois eles resolveram colocar um saco na cabeça dela e começar a chutar, a socar e a chicotear ela usando fivelas e cinto. Eles começaram a revezar as surras dela, pegaram até alguns objetos de madeira para bater nela, e eles achavam tudo isso muito engraçado, enquanto um ficava ali batendo, os outros ficavam rindo, enquanto ela gritava de desespero. Uma das pancadas que ela recebeu foi tão forte, mas tão forte, que o braço dela ficou assim completamente mole, como se tivesse quebrado. Eu não sei dizer pra você se realmente quebrou, mas ele ficou mole, assim, ela não conseguia mais mexer ele, de tão forte que foi a pancada que ela recebeu. Com a dor excessiva, ela acabou desmaiando, então eles arrastaram ela pra dentro de um armário que ficava embaixo da escada, onde ela passou a noite inteira lá dentro. Mas calma que fica pior.
Assim, ó, muito pior. Na manhã seguinte, ela acordou, ela voltou à consciência, então ela começou a gritar muito. E só acordou a Jean e a Bernadette, que ficaram muito furiosas e começaram a reclamar que ela estava não só incomodando, como também tinha acordado as crianças. Sim, gente, as crianças ouviram tudo. Elas ouviram toda a tortura da Suzane, que aconteceu dentro da casa enquanto ela estava nua. E assim, eu juro pra vocês que vocês vão ficar muito revoltados com o final desse caso. Mas muito revoltados. Porque eu fiquei muito revoltada e eu tenho certeza que vocês também vão ficar revoltados. Porque não tem como um ser humano normal não se revoltar. Como a Suzane estava gritando e ela acabou incomodando as crianças, elas resolveram levar ela pra casa 91, que era da Bernadette. E assim, gente, a menina, ela passou a noite inteira gritando até desmaiar. E eu não sei como é que os vizinhos não fizeram nada, eu não sei se eles estavam com medo, porque eles já conheciam a fama delas e da quadrilha delas, ou não sei, mas dava pra saber, dava pra escutar, tipo, não eram paredes grossas e nem nada isolante, e, tipo, provavelmente a menina devia estar gritando muito alto e mais os caras rindo, e enfim, a brutalidade foi muito grande e vai ficar pior. Os vizinhos poderiam ter feito alguma coisa, uma ligação anônima, não sei, mas talvez eles estivessem com medo. Ai, não sei, gente, mas eu faria uma ligação anônima. Na casa da Bernadette, além dela ser espancada e chicoteada, ela estava tendo o seu corpo e principalmente o seu rosto queimado por bituca de cigarro, porque eles estavam simplesmente apagando cigarros no rosto dela. Se ela demonstrasse qualquer sinal que estava desmaiando, eles começaram a injetar nela anfetamina, que deixa a pessoa muito ligada, então o corpo dela voltava e não deixava ela desmaiar e nem dormir. Então eles tiveram a brilhante ideia de fazer uma tortura do sono e privar ela de sono. A gente sabe que esse tipo de tortura já foi utilizada há algum tempo atrás, porque a pessoa simplesmente ela começa a enlouquecer. Então eles tiveram a ideia de, além de privar ela do sono e fazer ela enxergar, ela ficar acordada durante as torturas, eles colocaram um fone de ouvido nela e colocaram uma música chamada Chucky Wanna Play, que é do filme do Chucky, no volume máximo. É uma música de 5 minutos e ela ficava ouvindo aquilo repetidamente várias vezes por dia, por várias horas. I'm Chucky. Wanna play? E assim, eu coloquei essa música pra tocar e eu não consegui escutar ela 2 vezes. Então, vocês... Eu sugiro vocês, depois desse vídeo, irem escutar essa música. Eu vou deixar o link na descrição, só pra vocês sentirem o que essa menina sentiu. Eu juro pra vocês que vocês escutando essa música, depois de saberem desse caso, vai ter um significado completamente diferente, de tão revoltante que é. O caso, ele já estava fora de controle, mas ele começa a ficar mais fora de controle porque eles começaram a se drogar e ficaram cada vez mais sádicos e violentos. Então a Bernadette, ela meio que começou a incorporar o Chucky e ela chegava perto da Suzane e falava: "Oi, eu sou o Chucky, e eu quero brincar contigo", umas coisas assim. Começou a imitar o boneco do Chucky. E toda vez que ela fazia isso, a Suzane começava a gritar e a chorar muito de medo, porque ela já estava muito assustada com toda a situação e com toda a razão. Uma hora, o Clifford, ele resolveu pegar um alicate e começou a bater nos seus dentes até quebrar. Quando ele quebrou os primeiros 2 da frente, ele pegou o alicate e resolveu tirar o que faltava, deixando só os nervos. Gente, eu consigo sentir esse alicate nos meus dentes, porque eu li o depoimento da menina e, meu Deus do céu, isso me dá uma agonia, me dá uma revolta muito grande, e já faziam 3 dias de tortura. Além disso, ela estava
presa num colchão, ela estava amarrada num colchão no chão. Ela não tinha permissão para ir no banheiro, eles não davam comida para ela e davam um mínimo de água para ela conseguir sobreviver, então ela estava deitada nos próprios dejetos. A partir do terceiro dia, o cheiro estava muito insuportável, então eles resolveram tirar ela do colchão, levar para o banheiro e atiraram ela dentro de uma banheira com alvejante. Eles pegaram a pele dela e começaram a esfregar com aquelas escovas duras de esfregar o chão, sabe? Até a pele dela começar a rasgar. E isso é outra coisa que eu consigo sentir, porque eles fizeram isso no corpo inteiro dela e, meu Deus do céu, assim, me dá uma coisa só de pensar. Depois de uns dias, apareceu um homem na casa chamado David Hill, de 18 anos, e ele não fazia ideia do que estava acontecendo lá. O David, ele disse que entrou na casa e começou a escutar uns barulhos muito estranhos vindo do segundo andar. E na ocasião estava só o Anthony e o Jeffrey. Ao invés deles falarem, não é nada, é o vento, não te preocupa, sei lá, vozes da tua cabeça, eles simplesmente falaram muito orgulhosos, nós estamos mantendo uma menina em cativeiro. Então, eles convidaram o David para conhecer a Suzanne, e o David disse que ele ficou com muito medo de negar esse convite, mas ao mesmo tempo ele também tinha medo de chegar lá e acabar virando mais uma vítima, mas ele acabou aceitando e indo sem falar nada, ele simplesmente foi. Eu sinceramente não sei o que eu faria nessa situação, porque tu realmente pode acabar sendo mais uma vítima, mas ao mesmo tempo tu sair de lá, eles podem pensar, ele vai nos denunciar. E, cara, é uma situação muito complicada. Eu realmente não faço ideia do que eu faria na hora. E eu queria saber o que vocês fariam nessa hora. O David disse que ele ficou em completo choque quando ele viu a menina nua, sem cabelo, sem pelos, toda cheia de hematomas e queimaduras no corpo, deitada sobre os próprios dejetos, muito magra e, enfim, num estado muito deplorável, assim, com os nervos da boca para fora, com a boca toda sangrando. E quando ele chegou lá, os meninos falaram: David, Suzanne e David estão devidamente apresentados. A gente precisa sair um pouquinho, tu pode ficar de olho nela, por favor. Então eles acabaram ficando sozinhos na casa e a Suzanne, ela ainda tinha um pouco de consciência e forças, e ela viu como uma chance, né, como uma luz no fim do túnel para ela conseguir sair de lá. Então ela pediu pro David ajudar ela, só que o David recusou, só que ela não desistiu, ela continuou implorando para ser salva. Só que o David simplesmente disse que não podia fazer nada e sentou num canto e ficou observando ela até os outros voltarem. Quando os outros voltaram, o David simplesmente foi embora e depois ele falou que ele não fez nada porque ele tinha muito medo da gangue ir atrás dele, porque eles já sabia, ele já tinha se tornado um cúmplice daquilo. Eu real entendo o medo dele de ter essas 6 pessoas atrás dele, eu até mais, porque eles eram parte de uma quadrilha. Mas ao mesmo tempo, uma ligação anônima resolveria tudo. E como eu falei, a casa, ela não tinha um isolamento acústico, então as pessoas que estavam em volta, os vizinhos, eles com certeza escutavam o que estava acontecendo, escutavam os gritos de socorro da menina há uns 5 dias. Então, ele podia ter feito alguma coisa. Eu entendo o medo dele, mas ele podia ter feito alguma coisa, sabe? Depois de uns 5 dias, a família, mais em específico a irmã dela, começou a sentir falta e foi procurar ela na casa da Jean. E a Jean disse que não fazia nem ideia de onde ela podia estar. E a Michelle, de maneira bem ingênua, assim, disse que ia na polícia relatar o desaparecimento da irmã. Isso deixou o grupo completamente em pânico, porque a polícia certamente ia revistar a casa da Jean e da Bernadette, então eles se viram com somente 2 escolhas: ou soltar ela ou matar ela. Só que eles ficaram com medo de soltar e ela ir na delegacia denunciar eles, então eles foram pro plano B. Eles decidiram que eles iam queimar ela viva, porque ela sendo carbonizada não ia deixar rastros. Eles iam carbonizar a menina.
Então, no dia 14 de dezembro, eles colocaram ela dentro de um porta-malas de um carro roubado e foram por uma floresta. Chegando no local, eles empurraram ela ladeira abaixo. Isso que só estavam 4, tá, gente? Não tava o grupo dos 6. Estavam a Jan, a Bernadette, o Glenn e o Anthony. Eles jogaram ela no barranco abaixo. Ela estava completamente drogada. Ela estava faminta, sedenta, nua, com adrenalina no corpo da anfetamina, e ela estava em privação de sono há uns 6 dias. Na queda, ela acabou se machucando muito porque tinham muitos arbustos, né, na ladeira abaixo. E quando ela chegou lá embaixo, o corpo dela parou, a Bernadette atirou gasolina em cima e o Anthony e o Glenn começaram a tentar atear fogo no corpo, só que eles não conseguiram de primeira, eles tiveram que tentar várias vezes. Ou seja, eles tiveram vários avisos de tipo, mudem de ideia agora e deixem essa menina viva, mas eles não fizeram isso. Eles foram até pegar fogo por completo no corpo dela. Enquanto ela era carbonizada viva, eles se afastaram, rindo muito e cantando a música Burn Baby. Por um milagre divino, ela conseguiu apagar o fogo e acabou sobrevivendo. Então, ela subiu aquele barranco, rastejando. Ela estava toda carbonizada. O rosto dela estava irreconhecível. Tinha partes do corpo dela assim que estavam, sabe, a pele estava mole, estava tipo assim, derretida. Ela conseguiu se rastejar a ladeira acima, conseguiu sair da floresta e ir para a beira de uma estrada. Gente, isso foi um verdadeiro milagre divino. Não tem uma explicação científica para como que ela conseguiu fazer isso. E vai ter mais um milagre nesse caso. Bem na hora que ela conseguiu ir para a beira da estrada, um homem chamado Barry Stuckliff estava indo para o trabalho, então ele viu a menina e levou ela para a casa de um casal que morava ali perto. O Barry disse que ele entrou em completo choque, porque a menina estava completamente nua, a pele estava toda queimada e pendurada, assim, já estava derretida. A mão dela estava em carne viva, a ponta dos dedos estava preta, já carbonizada. As pernas estavam toda esfolada, os pés também estavam carbonizados e o rosto dela estava sem feições já. Estava todo derretido. Eles chegaram na casa do Michael e da Margarete, onde eles chamaram a ambulância imediatamente. E enquanto a ambulância vinha, eles deram 6 copos de água para ela. E uma hora a Margarete, ela tentou até confortar a Suzane, que estava chorando muito, né, por causa da dor. Só que ela não conseguiu tocar na Suzane por causa dessa dor, porque era uma dor absurda. E mesmo com tudo isso, ela ainda tinha forças para agradecer e ser absolutamente gentil às 3 pessoas que salvaram a vida dela. Ela foi levada para o hospital e a mãe e o padrasto foram notificados e eles só conseguiram identificar ela porque um dos dedos não foi carbonizado, então eles conseguiram pegar pela DNA. E, de novo, de maneira milagrosa, a Suzane, ela teve muitas forças para conseguir dar depoimento para a polícia. Quando ela terminou um depoimento detalhado para a polícia, ela entrou em coma. Os criminosos, eles se reuniram todos os 6 na casa da Jean e no outro dia, às 7 da manhã, eles estavam bebendo como se estivessem comemorando que eles estavam livres desse fardo, né? E eles não limparam a cena do crime, eles não limparam o carro e eles estavam exatamente com a mesma roupa que levaram ela para a floresta. A polícia, ela invadiu a casa da Jean e prendeu os 6. A Jean e a Bernadette começaram a rir da situação porque elas acharam que não iam dar em nada e todos eles negaram absolutamente tudo. Só que como a polícia tinha o depoimento da Suzane, eles acharam o cabelo dela, pelo dela, o alicate, eles acharam 2 dentes que eles guardaram como troféu, os 2 dentes da frente, eles acharam a banheira com o alvejante, eles acharam a música do Chuck, eles acharam os fones de ouvido, sem contar o sangue, né, que a menina perdeu. E o alicate também estava completamente ensanguentado. Todos eles ficaram absolutamente calados até o pai do Anthony, que tinha 16 anos, botar uma pressão muito grande nele e ele acabar falando
tudo e confirmando tudo que a Suzanne tinha falado para a polícia. Os 6, eles foram julgados no dia 16 de novembro de 93. O julgamento durou 22 dias e um acabou se voltando contra o outro porque eles queriam amenizar as próprias penas. A Jean, a Bernadette, o Anthony e o Glenn, que queimaram ela, eles pegaram no mínimo ali 25 anos de prisão, mas o Anthony acabou pegando 18, que depois foi reduzido para 16, e o Clifford pegou 15 anos e o Jeffrey pegou 12. Eles também foram submetidos a alguns testes psicológicos durante todo o tempo que ficaram presos, mas não acharam absolutamente nada, nem psicopatia. A gente também não sabe como foi a infância deles, e depois de 14 anos, a Bernadette foi solta por bom comportamento e arrependimento. Sim, ela foi solta, ela era a líder do negócio, ela foi a cabeça de tudo e ela foi solta. Depois disso, descobriram que em 96 ela estava tendo um caso com um dos agentes daquela prisão. Ela também teve um relacionamento com a Mira Hindler, que é a mulher mais perigosa da Grã-Bretanha, e ela ficou melhor amiga da Carrie Matthews, que também foi presa por sequestro e cárcere privado. Inclusive, ela foi convidada para ser madrinha de honra do casamento da Karen quando ela foi solta. Infelizmente, no dia 18 de dezembro de 92, a Suzanne ela teve falência múltiplas de órgãos devido às suas condições críticas e veio a falecer. Isso só me faz pensar o quanto esse mundo ele é injusto e independente do que tu faça, se tu for inteligente o suficiente para não ser pego ou conseguir reverter a situação, tu vai acabar se dando bem. E, cara, como eu queria que esse caso tivesse tido um final diferente e que a Suzanne tivesse viva e bem. E eu não consigo parar de pensar de que se eles tivessem concluído o objetivo de matar a Suzanne ali na hora e limpado a cena do crime, talvez eles nem presos teriam sido e a gente não saberia desse caso e, sei lá, talvez eles descobrissem onde estava o corpo dela por causa das cinzas, mas a gente não saberia quem foi, o que aconteceu, nem nada do tipo. Talvez só alguns suspeitos, ou talvez só mais um sumiço misterioso. Mas alguns deles também foram soltos antes do prazo, e essas pessoas elas não podem viver em sociedade, mas elas foram soltas por bom comportamento ou porque se relacionaram com as pessoas certas. E eu fico pensando que por mais que tu seja doce e delicada, mais específico as meninas, né, que a sociedade espera que a gente seja, a gente não pode deixar de mostrar os nossos ferrões ou os nossos espinhos quando for necessário, porque senão a gente pode acabar sendo mais uma vítima de alguém muito ruim, ou alguém pode acabar nos prejudicando e se aproveitando da gente, sabe? Cara, esse caso... Eu fico pensando em várias coisas desse caso, porque quantas pessoas, assim, elas não são abusadas psicologicamente, fisicamente, são prejudicadas simplesmente porque elas têm essa carência ou porque elas acham que é importante agradar os outros ou coisas do tipo. Eu fico pensando, assim, que se a gente não se coloca em primeiro lugar, ninguém vai. Então a gente tem que saber colocar limite nas pessoas, que senão pode acabar acontecendo essas coisas e a gente tem que tomar muito cuidado em quem a gente confia. Eu realmente queria muito que esse caso fosse diferente, que essa menina nem tivesse entrado nisso, sabe? Que ela tivesse, sei lá, uma mãe. Enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Eu tô exausta. Foram 1 minuto e 40 de gravação. E, cara, como tem gente ruim no mundo, como a gente tem que ser esperto e não pode ser nem um pouco ingênuo. E eu tô exausta, sem beijo hoje. E fui. No, please. We're friends to the end, remember? This is the end, friend.